Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Márcia Fernandes, especialista em concursos na área da educação, e hoje estou aqui para comentar com vocês questões da prova aplicada pelo IBAN em Catanduva no dia 10 de janeiro. Vamos a elas? Quer estudar para concursos? Estude no Semaf Cursos Preparatórios, materiais atualizados e aulas 100% online. Na questão 11, perguntava-se sobre a obra Aprender e Ensinar na Educação Infantil. E a pergunta era qual tema expresso de acordo com o seu título, um livro da Bacedas. Alternativa A falava em perspectiva adotada pela escola tradicional. B, como apresentação de soluções para recorrentes dúvidas dos educadores. C, a partir de uma perspectiva construtivista. E D, a partir de uma compilação de generalizações estritamente escrito a partir de uma prática. Ora, a primeira coisa que a gente sabe, que a gente percebe nesse livro, é que as autoras trabalham a partir de uma perspectiva construtivista. Portanto, a resposta, alternativa C. Essa primeira questão do livro da Bacedas é uma questão relativamente fácil, né? Porque é um livro que já está há algum tempo aí caindo em vários concursos e nós sabemos que elas seguem a linha construtivista. Portanto, as outras três alternativas que indicavam um caminho percorrido pela escola tradicional não correspondiam. Então, só havia uma alternativa que se encaixava na teoria, nas teorias das autoras, que é a linha construtivista. Elas são construtivistas piagetianas. Questão 12, a pergunta era se quantas autoras de Aprender e Ensinar na Educação Infantil, Bacedas, portanto, discorrem sobre o desenvolvimento de crianças da etapa da educação infantil, apresentam os conceitos de maturação, desenvolvimento e aprendizagem, e qual seria uma informação correta relacionada ao conceito de maturação. As autoras falam, inclusive está na minha apostila, que a maturação são mudanças que ocorrem ao longo da evolução dos indivíduos, fundamentadas na variação da estrutura e função das células, e, portanto, está ligada estritamente ao crescimento. Então, a única alternativa possível aí, alternativa B. Questão 12, B. Sobre a questão 12, né, ela é uma pergunta sobre o conceito de maturação. E está explícito no livro, também uma questão relativamente fácil, que o conceito de maturação está estreitamente ligado ao crescimento. É um conceito que refere-se mais a aspectos físicos. Na alternativa A, fala que é o processo que em determinado momento finda, né? Então, como as autoras caminham relacionando desenvolvimento e maturação, e é dito no livro que o desenvolvimento não termina, então é errada as outras alternativas. E também quando compara, quando fala que a maturação é um processo menor do que o desenvolvimento, porque ambos se desenvolvem juntos, tanto a maturação quanto o desenvolvimento. Na questão 13, para Zabala, em como aprender e ensinar competências, competência é um conceito que pode ser entendido como uma negação dos conteúdos tradicionais. A alternativa B dizia que competência e conhecimento são conceitos antagônicos, o que não corresponde à verdade. A C, que no âmbito educacional deveria ser dissociada da competência do âmbito social, que também não é verídico, ou que seria um conceito circunscrito ao âmbito do trabalho. Portanto, questão 13, alternativa A. Na questão 14, considerando o disposto por Zabala em sua obra Como Aprender e Ensinar Competências, avalie as afirmativas a seguir. Primeira, o termo competência não indica tanto o que alguém possui
quanto o modo como atua em situações reais para realizar tarefas de forma ideal. Afirmativa 2. As pessoas não são competentes, mas sim demonstram em cada situação um maior ou menor grau de competência. Para Zabala, as competências escolares devem abarcar o âmbito social, interpessoal, pessoal e profissional. Portanto, não se separa a competência pessoal da competência social. E ele diz ainda que as pessoas não são competentes, mas em cada situação demonstram um maior ou menor grau de competência para resolvê-la de forma eficaz. Portanto, questão 14, as duas afirmativas são verdadeiras. Na questão 15, para Thelma Weiss, o diálogo entre ensino e aprendizagem, em uma concepção de aprendizagem construtiva, o conhecimento é visto como a condição para chegar à posição de mando na estrutura social e no mundo do trabalho, b, meio para a construção de significados próprios dos conteúdos escolares, e por isso a escola deve eleger conteúdos de fácil compreensão e focadas na realidade dos alunos. Alternativa C, produto da ação e reflexão do aprendiz. E a D, objeto de doutrinação política e ideológica em sala de aula. Ora, a autora Thelma Weiss fala que, pela ótica construtivista, o conhecimento é visto como um produto da ação e reflexão do aprendiz, já que nenhum conceito nasce com o sujeito ou é importado de fora, mas precisa ser construído. Questão 15, portanto, alternativa C. Questão 16. Quando tratam da organização do espaço em instituições pré-escolares, os autores de educação infantil Muitos Olhares citam vários estudiosos, entre eles Vygotsky, segundo o qual a brincadeira, alternativa A, dizia que é a única atividade capaz de dar prazer às crianças, a alternativa B, que deve ser adequada às condições da idade cronológica da criança, a C, que precisa comportar rigorosas regras que propiciem o desenvolvimento psíquico da criança, preparando para os níveis mais elevados de desenvolvimento, e a alternativa D, que é a correta, que, segundo Vygotsky, a brincadeira cria uma zona de desenvolvimento potencial no qual a criança se comporta além do habitual para a idade, além do seu comportamento diário. Né? Isso porque o brinquedo cria um espaço para a realização de desejos que não podem ser satisfeitos imediatamente na situação real. Portanto, questão 16, alternativa D. Na questão 17, sobre o livro Educação de 0 a 3 anos, o atendimento em creche, pede para assinalar a alternativa correta. A alternativa A fala que a área de entrada de uma creche deve conter todos os avisos, atividades das crianças, rotinas dos grupos, lista de funcionários e distribuição nominal das crianças por grupo. Na alternativa B, em uma creche precisamos fazer todo o possível para manter baixo o nível de ruído, o que significa dar atenção imediatamente a bebês chorando. A alternativa C, carpetes e tapetes são terminantemente proibidos na creche. E na alternativa D, as paredes das salas de uma creche devem ser pintadas com cores vibrantes, alegres. Conforme nós trabalhamos em uma questão, as paredes das salas de uma creche não devem ser pintadas com cores vibrantes. Né? E os carpetes e tapetes não são necessariamente proibidos. Portanto, a questão 17, a alternativa correta é a B, de bola. A questão 18, também sobre a obra de Elinor Goldschmidt, Educação de 0 a 3 anos, o atendimento em creche, nos traz 3 alternativas para analisar quais seriam verdadeiras ou não.
Na primeira alternativa, a eficácia dos arranjos para guardar materiais para o brincar ordenadamente é essencial. Para permitir que as educadoras ajam como facilitadoras, as coisas devem ser guardadas até onde for possível em prateleiras abertas, de forma que as crianças possam alcançar as coisas por si mesmas, ou ver o que está disponível e pedir o que desejam. Na segunda afirmação, toda sala para grupos precisa de uma cadeira adequada para um adulto segurar ou confortar uma criança. As educadoras que habitualmente seguram as crianças em seus braços, enquanto permanecem de pé, correm sérios riscos de desenvolver problemas de coluna. Terceira alternativa, dependendo do tamanho e do formato da sala, haverá mais ou menos amplitude de escolha para a disposição dos móveis. Por exemplo, se houver um móvel grande, como um armário para estocagem, o melhor a fazer é posicioná-lo de forma que, ao adentrar na sala, a pessoa não veja imediatamente. Móveis menores, tais como sofá, estantes e livros, podem ser usados para fazer divisórias. As três alternativas são verdadeiras, constam do livro da autora, página 41, quando ela diz que são fatores negligenciados, né, que precisa mesmo ter pelo menos 2 cadeiras para adulto em cada sala, que as educadoras, se permanecerem em pé, podem, de fato, desenvolver problemas de coluna. Então, as três alternativas constam da página 41, portanto, a alternativa verdadeira da questão 18 é a alternativa A. Questão 19. O componente língua portuguesa da Base Nacional Comum dialoga com os documentos e orientações curriculares produzidos nas últimas décadas, buscando atualizá-los em relação às pesquisas recentes da área e às transformações das práticas de linguagem ocorridas nesse século, devidas em grande parte ao desenvolvimento das tecnologias digitais da informação e comunicação. Assume-se aqui a perspectiva alternativa A, concreta e abstrata da linguagem, dissociada do conteúdo, no qual se valoriza a escrita, enunciativo discursivo da linguagem. Na questão 19, a alternativa correta é a alternativa D, que é uma perspectiva enunciativo discursiva da linguagem, questão da nova Base Nacional Curricular. Na questão 20, na esteira do que foi proposto nos parâmetros curriculares nacionais, na BNCC ganha centralidade na definição dos conteúdos, alternativa A, oralidade, alternativa B, gramática, alternativa C, o texto, alternativa D, a literatura. Segundo o documento BNCC, ganha centralidade na definição dos conteúdos o texto, portanto, alternativa C. Na questão 21, tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as competências gerais da educação básica propostas pela BNCC, 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento asseguram, na educação infantil, as condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social natural. Dentre esses direitos de aprendizagem e desenvolvimento, não está alternativa A, atuar criticamente de forma a estabelecer os limites de atuação dos professores em sala de aula, impedindo a promoção de suas crenças particulares nos espaços formais de ensino. Então, a questão 21 pede a incorreta, né? Observem que fala, dentre os direitos de aprendizagem, não está.
Então, como pede um não, a alternativa incorreta já é essa A, e atuar criticamente, de forma a estabelecer o limite dos professores em sala de aula, impedindo a promoção de suas crenças particulares. As alternativas B, C e D são corretas. Portanto, questão 21, alternativa A. Questão 22, sobre a Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 13, o servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para o exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nessa condição, desde que a alternativa A tenha obtido avaliações positivas durante o estágio probatório, a alternativa B tenha cumprido 2 anos no mínimo no cargo de origem e não tenha sofrido penalidades no exercício da função, a alternativa C se submeta à avaliação de perícia médica com a periodicidade estabelecida em lei específica, a alternativa D possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. Questão 22, alternativa D. A questão 23, sobre a LDB, pede para você assinalar a alternativa que apresenta informação incorreta. A alternativa A fala que a educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudo, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversas de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Portanto, é uma alternativa correta e a questão pede a incorreta. A B diz: a educação escolar compõe-se de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental, educação especial, ensino médio e pela educação superior. A alternativa B é incorreta porque nós sabemos que a educação básica é formada apenas pela educação infantil, fundamental e médio. Não entra educação superior, pois não é considerada obrigatória, e nem educação especial, que é considerada uma modalidade de ensino. Portanto, a 23, a informação incorreta, alternativa B. Essa questão 23, ela cai em praticamente todos os concursos, né? E, na verdade, ela está perguntando sobre o que compõe-se a educação básica. Então, nós temos alguns conceitos que têm que ficar bem definidos para vocês. Educação básica, e pensa nisso definitivamente, é educação infantil, fundamental e médio. Se a pergunta fosse ou a alternativa sobre o conceito de educação escolar, aí entraria infantil, fundamental, médio e superior. Ou ainda, se a pergunta fosse sobre educação obrigatória, a resposta seria dos 4 aos 17 anos. Questão 24, parecer 11, Diretrizes Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos, apresenta uma série de justificativas para respaldar a recomendação de que os sistemas de ensino devem adotar nas suas redes de escolas a organização em ciclo dos 3 primeiros anos do ensino fundamental, abrangendo crianças de 6, 7 e 8 anos de idade, e instituindo um bloco destinado à alfabetização. A pergunta é: qual alternativa não apresenta uma dessas justificativas? A alternativa A fala em melhorar os índices nacionais de retenção, promovendo automaticamente o maior número de crianças. Essa alternativa é a incorreta, porque a resolução e o parecer dizem, na verdade, que a progressão continuada jamais pode ser entendida como promoção automática. Portanto, a alternativa errada é a alternativa A. Questão 24, alternativa A. Na questão 25, sobre a resolução número 2, de 11 de setembro de 2001, que trata das diretrizes para a educação especial, artigo 6º,
estabelece que para a identificação das necessidades educacionais especiais dos alunos e a tomada de decisões, a escola deve realizar, com assessoramento técnico, a avaliação do aluno no processo de ensino-aprendizagem, contando para tal com alguns aspectos, exceto alternativa A, experiência de seu corpo docente, seus diretores, coordenadores, orientadores e supervisores educacionais. B, o setor responsável pela educação especial do respectivo sistema. C, espaços reservados de atendimento específico para alunos com necessidades especiais. E D, a colaboração da família e a cooperação dos servidores de saúde, assistência social, trabalho, justiça e esporte, bem como do Ministério Público, quando necessário. Aqui a alternativa incorreta é a alternativa C, que diz em espaços reservados de atendimento específico para alunos com necessidades especiais. Portanto, questão 25, alternativa C. Bom, e hoje vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado das questões e é bom também para você ir se familiarizando com questões do IBAN, que aplica várias provas nos mais diversos municípios. E caso você tenha gostado, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar seu like. Você também pode tornar-se membro e ter acesso a vídeos exclusivos e a conteúdos exclusivos. Aguardo você no meu canal. Seja membro. Obrigada.